paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, ouvindo, aprendendo a viver, conforme o nosso Senhor desejou e deixou escrito para que nós pudéssemos seguir esses aprendizados, essas lições. Seja fiel ao Senhor, seja fiel aos mandamentos de Deus. Procure andar com retidão. O Senhor, Ele está sondando os nossos passos nessa terra. Ele conhece nossos corações. Seja um fiel cristão. Irmãos, agradeço muito a todos que têm compartilhado, têm olhado os nossos canais. Graças a Deus, eles têm, acredito que, alegrado o coração de Deus, porque mais e mais pessoas têm compartilhado e assistido esses vídeos. E digo, a intenção, irmãos, poderia até ser mais teológico, mas grande gama da população não entenderia. Nós estamos fazendo um canal para que todos possam entender a palavra de Deus. A intenção é ser o mais simples possível, assim como Jesus foi. Nós não precisamos mostrar que somos PhD, ou professores ou mestres na teologia, no falar. Pois podemos demonstrar sim, com os nossos corações. Então, em nome de Jesus, seja simples ao falar de Deus e a ensinar o que o nosso Senhor deixou sobre nós. A respeito da palavra de hoje, irmãos, vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, é claro que para quem é habituado com a Bíblia, é familiarizado com a Bíblia, o versículo a qual eu acabei de ler é bem conhecido de todos os irmãos, acredito. 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Irmãos, vamos abrir nossos corações nesse momento. O que o Senhor anseia é que nós possamos nos transformar, mudar. Mas a primeira coisa que o nosso Senhor aceita bem sobre as nossas vidas é que sejamos verdadeiros. Em momento algum, nós vemos nas Escrituras Jesus ordenando que Pedro mudasse. Pelo contrário, nós temos mais à frente o Senhor Jesus dizendo: Pedro, tu é a pedra onde eu vou edificar a minha igreja. Sabemos também que mais à frente em Atos há o debate, a discussão entre Paulo e Pedro. Então, o caráter de Pedro não mudou, ele continuou sendo uma pessoa difícil, mas o coração de Pedro foi o coração de um adorador. E é isso que o nosso Senhor busca. Verdadeiros adoradores. Porque a partir do momento que você adora a Deus, você conhece o amor do Senhor. Você conhece a razão pela qual o Senhor Jesus morreu por todos nós. Irmãos, hoje o que mais vemos, infelizmente, são pessoas se escondendo debaixo de véus, assim como nós vemos na história de Moisés, onde ele colocava o véu para que as pessoas não vissem mais que a luz do Senhor resplandecia em seu rosto. E também, irmãos, nós vemos os exemplos dos fariseus que se vestiam como sacerdotes, mas não se colocavam como sacerdotes. Não andavam no meio do povo, não procuravam ajudar as pessoas intercedendo. Irmãos, nós estamos falando de um caráter verdadeiro, é o que o Senhor diz aqui.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de que adiantaria? O que adianta você falar em línguas, profetizar? O que adianta você chegar dentro de uma igreja cheio do Espírito Santo, louvando, glorificando, falando em línguas, sai na rua, a primeira oportunidade que você tem, você vai falar da vida do teu irmão? A primeira oportunidade que você tem, você vai xingar sua esposa, ou você vai xingar seu marido, ou seus filhos? A primeira oportunidade que você tem, você vai desejar o mal para aquele seu irmão que foi abençoado. Por que ele recebeu e não eu? A primeira oportunidade, você vai deixar a inveja tomar conta de você. Irmãos, nós precisamos primeiro aceitar que estamos errados. Porque a maior parte das... Eu vou dar o exemplo dos mexeriqueiros, os fofoqueiros. Você vai dizer para uma pessoa que ela está fazendo fofoca, ela vai ficar de uma maneira que você vai ficar... Mas eu disse alguma mentira? Desculpa, eu não estou entendendo porque a irmã ficou tão exaltada. Não, eu fofoca, pelo amor do Senhor, jamais falaria da vida de alguém. Então, irmãos, esse é o problema. As pessoas, elas falham, sabem que estão erradas, vivem no erro. Quando o diabo se levanta contra essas pessoas, elas são envergonhadas, porque sabem que estão, porque o inimigo sabe que elas estão no erro, mas elas mesmas não aceitam essa debilidade. Então, de que adianta você estar dentro de uma igreja glorificando ao Senhor, se o principal, que é mudar o seu coração e transformar o seu coração num coração de adorador? Pedro sabia das suas debilidades. Você pensa que a luta de Pedro foi fácil? Não foi, porque o maior inimigo de Pedro não foi o diabo, foi ele mesmo. Irmãos, eu vou firmar só essa palavra. De que adiantaria eu falar a línguas dos anjos se eu não tivesse amor? A falta de empatia está derrubando muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pastores. O se sacrificar pela obra de Deus, hoje, irmãos, está se tornando cada dia mais raro. Hoje eu vejo pastores se tornando coaches, pastores que hoje eles estão dando mentorismo, mas não estão pregando a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor não é emoção, é razão. Nós precisamos entender isso. Em todas as pregações de Jesus, ele foi muito racional. Ele lidava com a nossa razão, não com a emoção. Hoje, irmãos, uma pregação que vai pelo lado da emoção, ela passa. Esses cultos motivacionais, irmãos, toda vez que você estiver debilitado, você vai precisar ouvir uma motivação, você vai precisar ouvir um culto motivacional. Josué ouviu de Deus: não temas, pois eu sou contigo. E ele seguiu todo aquele caminho até levar o povo de Deus para dentro de Jericó. Pense nisso. Será que não está na hora de você aceitar suas debilidades e dizer: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha mente? Pense nisso. Que adianta? Sem amor, nada somos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor desejar.